Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Que o Senhor os abençoe ainda mais. Hoje vou falar um pouco sobre o poder das palavras. Por sua palavra, Deus criou tudo o que existe e suas palavras se cumprem. A palavra de Deus é viva e cheia de poder. Jesus é a palavra de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Nossas palavras afetam nossas vidas e têm poder até sobre a vida e a morte, como está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Em Mateus, capítulo 12, versículo 34, fala: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Com nossas palavras, podemos nos condenar ou confessar Jesus Cristo como nosso Salvador. Por isso, precisamos aprender a ter muito cuidado com nossas palavras. Em Hebreu, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É importante observar que a Bíblia traz orientações sobre as palavras que dizemos para que a usemos com sabedoria e aproveitemos esse poder que as palavras têm. A Bíblia nos diz que não devemos usar palavrões, falar mentiras, palavras feias, que nossas palavras devem edificar e transmitir graça aos que ouvem. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra suja deve sair da nossa boca. A palavra que sair da nossa boca deve servir para edificação. A Bíblia também diz que nossas palavras devem ser equilibradas e sensatas. Vamos ver o que está escrito em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Tenham uma conversa agradável e sensata, pois assim vocês terão a resposta certa para todo mundo. E a Bíblia também nos traz outras orientações sábias para o bom uso das palavras. Em Salmos 141, versículo 3 está escrito: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista pede que Deus coloque uma guarda na sua boca. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 9, diz: O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Aqui lemos que a pessoa que não ama a Deus usa a boca para destruir, para falar mal do outro. As palavras duras que ferem, que machucam, que faz os outros chorarem,
Vamos ver o que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Da nossa boca deve sair palavras que abençoem e edifiquem. As palavras azedas, pessoas que só reclamam, que nada está bom, aquelas pessoas que não conseguem agradecer por nada, aquelas que nem elogiam, só vê defeito em tudo. Vamos ver o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Devemos fazer todas as coisas sem murmurações e sem reclamações. Deus fez a nossa boca para que nós falemos coisas boas, palavras que abençoem, que confortem, que encorajem, que animem. Mas nem sempre é assim. Vamos refletir um pouco. O que estamos lendo? O que estamos vendo? O que estamos ouvindo? Vamos pedir a Deus que nos ajude a só colocarmos coisas boas dentro do nosso coração. Em Lucas capítulo 6, versículo 45 está escrito: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Reflitam. Quem manda na sua boca? Deus ou o diabo? Faça da sua boca um manancial de boas novas. O que as nossas palavras têm causado ao nosso próximo? Benefícios ou malefícios? É tempo de parar e autoexaminar. Estamos vivendo os tempos finais. É uma época altamente espiritualizada, na qual o maligno procura uma brecha na nossa vida para semear as sementes do mal. É preciso vigiar e estarmos conscientes que as conversas descuidadas, impuras, maliciosas e a língua desenfreada são caminhos tortuosos que conduzem ao pecado. Infelizmente, é muito comum que nos momentos de ira ou até mesmo em nossas descontrações e brincadeiras percamos de vista a orientação divina e a língua transforma-se em instrumento para o mal e palavras amaldiçoadoras são proferidas. É preciso um cuidado redobrado com as palavras que não conhecemos a fundo o seu significado. A expressão que denotam maldição. Afinal, é bom lembrarmos-nos que haveremos de prestar contas a Deus de todas as nossas palavras. Veja o exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ele tinha plena consciência que a mentira é considerada por Deus como abominação. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, e que aqueles que optam por viver longe da retidão, com certeza receberão castigo e viverá eternamente ao lado do pai da mentira, o próprio diabo. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e querem satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos ver o que está escrito também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ainda em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 27 está escrito: porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. É preciso estar atento e ter pleno conhecimento que o Senhor não tolera a mentira e o engano. Onde quer que você for, pense sempre antes de falar. Afinal, por que será que Deus nos deu 2 orelhas e apenas uma boca? Assim, podemos concluir que as palavras têm poder, um poder de gerar consequências boas ou ruins, dependendo de como são usadas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre cada um dos que me ouvem agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva apertando o sininho em todas, assim você receberá todas as notificações. Curte, compartilhe, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor os abençoe, em nome do